Prazer aí ter a oportunidade de bater esse papo com vocês, depois acho que de um dia repleto aí de conteúdos incríveis, inimagináveis. Já fui até dar uma olhada na validade das minhas picanhas aqui, porque eu estou ansioso para receber aí essas novas soluções e tecnologias empregadas aí no alimento, veículos autônomos. Gente, foi realmente assim um dia bem repleto de conteúdo interessante, que no final vai convergir um pouquinho do que eu vou tentar mostrar aqui para vocês nesse bate-papo, tá? Eu separei, obviamente, uma apresentação para tentar dar um contexto de como que a NVIDIA está atuando nesse mercado, quais as tecnologias que a gente tem mostrado aqui, né? E espero que, de alguma forma, esse conteúdo possa culminar aí com o que foi apresentado hoje e a gente extrapolar até um pouquinho do que vem por aí, né? E da junção de algumas tecnologias, como que esse mundo vai convergir aí da inteligência artificial para o metaverso. Acho que essa aqui é uma sacada legal aí que eu acho que vai ser interessante a gente explorar aqui hoje e espero que vocês gostem aí da apresentação, tá bom? Deixa eu passar aqui para o meu modo de apresentação. Vamos embora. Bom, primeiro ponto importante, contextualizar a NVIDIA, né? A gente vai muito além da GPU, tá, gente? Hoje, você pegar aqui essa imagem aqui, a GPU está nesse cantinho de baixo aqui inferior, que é o hardware propriamente dito, tá? Mas tem toda hoje uma plataforma que a NVIDIA trabalha e desenvolve para o mercado, que vai combinar, né? Ou seja, que vai juntar hardware, software, plataformas de desenvolvimento e aplicações. Então, é realmente um crescimento muito grande do ponto de vista nosso aqui, tanto de pessoas, de investimento, tecnologias que a gente tem levado para o mercado, que traz aí possibilidades infinitas. Tá? Então, vocês imaginando aqui que a parte de baixo é o hardware propriamente dito, né? Que pode ser consumido da forma que vocês acharem adequado ou tiverem acesso. Eu posso estar num supercomputador aí do Senai Cimatec, eu posso estar na nuvem aí dos parceiros de cloud, no AWS, da Microsoft, Azure, GCP, Oracle, enfim, numa GPU game dentro de um desktop para você começar um trabalho, enfim, o acesso a essa tecnologia do hardware, eu acho que ela já está bem difundida aí, democratizada, vamos chamar assim. Para quem não sabe, a NVIDIA já lançou CPU também, tem uma super CPU anunciada esse ano, que vai chegar ao mercado aí no começo do ano que vem, trazendo um portfólio aí super extenso. Fizemos a aquisição da Mellanox recentemente, uma empresa de networking, onde a gente está eliminando aí alguns gargalos aí de processamento e transporte de informação desses sistemas, que aí vão gerar uma série de equipamentos, como eu disse, né? Tem toda a parte de sistema operacional, de controle, de ferramentas aí que vão comunicar aí com esse hardware. Mas o mais importante é que existem ferramentas aí de software que já estão concebidas aí no modelo de plataforma, onde eu começo a facilitar o uso dessa tecnologia. Tá? Então, a gente hoje está separado em 3 grandes pilares dentro do cenário, né, de HPC, de inteligência artificial e o Omniverse. E em cima dessas plataformas, eu estou levando algumas aplicações para o mercado que justamente vão permitir a gente desenvolver, criar e implementar essas soluções de inteligência artificial, de HPC ou de metaverso, que no final são as bases tecnológicas para que tudo foi apresentado hoje. Então eu tenho aqui, depois vocês vão entender a conexão aí da apresentação, mas, por exemplo, eu tenho uma aplicação chamada Módulos de simulação física, simulação química, pode chegar a simulação biológica. Eu tenho tecnologia NVIDIA Drive para desenvolvimento de carros autônomos, Isaac para robótica, Metrópolis, cidades inteligentes, Clara para área de saúde, Riva, processamento de linguagem natural, AI conversacional. Então, são plataformas de desenvolvimento muito interessantes que acabam combinando aí com o uso de todo o stack da minha tecnologia. E falar que hoje no Senai Cimatec, né, nessa jornada aí de anos e anos que vocês têm trabalhado, o que é muito legal é que o Senai usa quase todas delas, tá? Tanto no âmbito de pesquisa, de projeto, desenvolvimento. Realmente para a gente é gratificante. Aí a gente tem
ambassadors, né, ou embaixadores da NVIDIA globais, formados aí dentro do Senai, que são doutores aí nas principais tecnologias da NVIDIA. O Senai Cinematec foi o primeiro NVIDIA Tech Center aqui da América Latina. Isso para a gente é um motivo de orgulho, que mostra realmente a capacidade de conhecimento, de desenvolvimento e inovação do Senai Cinematec. Então, sempre que a gente é convidado para poder falar e mostrar algumas dessas tecnologias, a parte mais legal é que, por mais eu ser uma empresa global, que eu estou mostrando tecnologias de ponta que a gente está trazendo, é que o Senai já está usando. Então, isso deixa a gente muito, muito contente aí de poder compartilhar e ter certeza que qualquer, né, ideia ou projeto que desperte depois do que a gente vir aqui hoje, com certeza absoluta, se procurar alguma pessoa, algum especialista aí do Senai, eles vão ser capazes de entregar, tá bom? Falar primeiro aqui da parte de inteligência artificial, né? Qual é a próxima onda que está vindo aí? A gente já tem percebido, já está trabalhando em algumas soluções aí para endereçar esses mercados. Algumas são relativamente óbvias, né? Que fosse, puxa, visão computacional na inteligência artificial. Pô, isso aí é algo, não vou dizer que já está resolvido, que já é um problema batido, né? Porque cada vez a gente vem com mais especialização, mas a gente começa a ter combinação de tecnologias, né? Modelos multimodais, onde eu faço um mix de algoritmos de voz com algoritmos de visão computacional. Você começa a criar uma complexidade muito interessante aí. Os recomendadores, outra tecnologia de inteligência artificial que a gente já usa há algum tempo, né? Nós, como consumidores, já estamos usando um recomendador de compras. Você vai lá entrar em qualquer site de e-commerce, quando você faz a pesquisa de um produto, ele te sugere outro produto, um recomendador clássico, né? Por acaso você fez uma pesquisa em alguma rede social ou dentro do seu browser, aí você abriu a sua rede social e você recebeu a propaganda de algo relacionado ao que você pesquisou, uma engine de recomendação trabalhando por trás. Isso está ficando de uma forma tão complexa e tão ampla que a gente já tem casos de clientes nossos fazendo recomendador de food truck com pizza para dizer em que local eu tenho que colocar aquele caminhãozinho e qual a pizza que eu tenho que embarcar nele para atender a demanda. Esse é um caso que a gente tem com o pessoal da Domino's lá nos Estados Unidos. Então, assim, você vai indo para um lado que realmente é inimaginável. Toda essa parte aqui de data science, né, machine learning básico, que a gente, puxa, está acostumado a utilizar aí, trabalhar com ferramentas com grandes bases de dados, está atingindo um nível aí de tecnologias para colocar qual o melhor posicionamento de um produto dentro de um armazém de entrega. Grandes empresas aí de e-commerce tentando reduzir ao máximo o tempo de espera para você receber um produto, da hora que sai, que entra um pedido e sai do warehouse, otimização de rota de entrega da última milha, puxa, isso é incrível. O pessoal já está fazendo otimização de rota dentro do warehouse. Puxa, Marcos, mas dentro do warehouse, eu não sei, faz tempo que eu, infelizmente, não viajo aí para a Bahia, para a região Nordeste, mas aqui na região de São Paulo, a gente tem grandes centros de distribuição. Você vê o tamanho dos galpões ali, a quantidade de corredores e prateleiras e produtos que o pessoal estoca. Você ganhar 2, 3 segundos numa entrega parece pouco, mas quando a gente fala de milhões de produtos sendo movimentados por dia num centro desse de distribuição, você pode começar a perceber o impacto que uma tecnologia de inteligência artificial pode levar nesse cenário. Processamento de linguagem natural, cada vez mais os modelos complexos, eu vou dar alguns exemplos mais adiante, mas o tamanho dos problemas que estão sendo tratados ou propostos para serem resolvidos com o processamento de linguagem natural é um negócio incrível. Então, assim, já está vindo essa nova onda, que nada mais é aí de combinações de tecnologias ou o crescimento de algumas tecnologias e levando isso para uma escala que até pouco tempo atrás a gente não imaginava. E a demanda, né, tecnológica para fazer essa entrega é realmente de coisas que a gente não imaginava até pouquíssimo tempo atrás. Aqui um gráfico bem conhecido aí do pessoal de tecnologia, né, a lei de Moore, que dizia que a cada ano
a cada 2 anos você teria aí a redução, né, do transistor que vai dentro do chip, pela metade, praticamente, você dobraria a performance computacional pelo mesmo custo, atingiu níveis da física que a gente já não consegue mais fazer isso. Uma das alternativas, né, que a NVIDIA levou e trouxe para o mercado, puxa, vamos fazer com computação acelerada, computação paralela, coloca a GPU lá na equação, a gente volta a ter um salto aí. Depois a gente percebeu que falou assim, puxa, não adianta só ter a GPU, preciso escalar isso, né? Ter equipamentos aí com múltiplas GPUs, múltiplos nós conectados em rede. Aí o pessoal vai lá e coloca inteligência artificial, machine learning em cima dessa história. A gente vai crescendo de uma forma que hoje a gente está conseguindo combinar tecnologias de inteligência artificial e agora de simulação em projetos aí muito interessantes, que a gente tem inclusive um case aí que a gente está trabalhando de ter um gêmeo digital do planeta Terra, para eu fazer previsão de tempo. Tentei identificar aí algumas condições ou situações muito específicas dentro de um processo climático que até pouco tempo atrás seria impossível eu trabalhar. Biologia digital, acabamos de ver aí a apresentação da JBS, como que eu posso trabalhar e desenvolver essas soluções, né, vamos chamar assim, ou esses produtos, trabalhando com a parte do DNA, a parte da composição, da simulação física, química, biológica, para produzir algo, né, criar algo novo, energias renováveis. Puxa, o Alexandre da Ford deu uma aula aí para a gente do que está acontecendo, do que vai acontecer, qual é o caminho, né, e os prazos para chegar nisso. E aí, isso é um ponto que eu vou mencionar daqui a pouco, assim, o prazo que a gente às vezes imagina pode estar um pouco mais próximo do que a realidade indica, porque algumas tecnologias estão transformando de uma forma que a velocidade que a gente está fazendo algumas coisas estão mudando um pouquinho a escala de tempo do que a gente tinha como objetivo, né? E, por fim, a parte industrial, né? O Sinais Matec aí dentro, aí inserido no mundo industrial de forma brilhante. Como que isso vai mudar também, né? O uso da indústria, como que isso vai acabar culminando, né? E convergindo. Então, esse é mais ou menos um caminho que a gente está vendo. Tecnologia interessante, né? Assim, às vezes também tem uma discussão muito grande da onde eu vou levar dados, onde eu vou processar informação, como que eu vou trabalhar no modelo de inteligência artificial. Uma das tendências que a gente tem visto, e é algo que já está acontecendo, é você conseguir ter capacidade computacional o mais na ponta possível, ou seja, você ter um supercomputador no Edge, né, que seria um sonho aí até pouco tempo inimaginável, está virando realidade. Por quê? Porque eu estou gerando uma quantidade de informação tão grande que às vezes a movimentação desse dado, se eu não fizer um trabalho com ele um pouco antes, inviabiliza o meu projeto. Então, hoje eu já tenho algumas tecnologias que permitem que a gente colete o dado, né, o mais na ponta possível, eu já faço um pré-processamento dele mais na ponta possível, que eu implemento modelos de machine learning, deep learning, nesse processo, para que só depois eu jogue ele para o data center, ou que eu movimente só a informação necessária que eu necessito aí para um supercomputador e fazer o processamento. Isso permite que a gente consiga, principalmente para desenvolvedores, pesquisadores, cientistas, né, ou seja, trabalhar de forma mais acelerada, em real time, você consegue escalar isso, começar às vezes com samples, né, com amostras de uma informação e depois você escalar ela no mundo real. Então, existe aí já uma tendência interessante da gente ter aí o supercomputador no edge, na ponta. E aí tem algumas tecnologias combinadas aí de hardware e de software que a gente pode colocar isso para trabalhar. Grandes modelos de processamento de linguagem natural. Esse é outro que está dando um trabalho danado, gente, para o mundo aí dos desenvolvedores de AI. Quantidade de parâmetros desses modelos acaba sendo, assim, a gente já perdeu o controle, já está na casa do trilhão, o pessoal nem coloca mais o
o número dos parâmetros aí que tem esses modelos, porque já ficou chato aquele gráfico. Agora a gente está monitorando quantos papers aí são publicados em cima desses temas por ano. Olha a velocidade que isso vem criando, desde os primeiros transformers aí, que são usados nesses modelos. GPT-3, um super famoso aí, já passando na casa dos 4.000 papers publicados em cima disso por ano. O DALL-E 2, mais de 10.000. Para quem não conhece, o DALL-E é uma engine aí de inteligência artificial que você fala com a máquina e ela gera uma imagem digital para você do que você falou, do que você conversou com a máquina. Inclusive, se me falha a memória, todas essas imagens aqui desse slide foram geradas em cima do DALL-E. Alguém pediu, ela falou assim, puxa, faça um robô pintando um quadro. E deu essa imagem. Me faz um carrinho de compras. A inteligência artificial criou esse carrinho de compras para ele. Então, todas essas imagens aqui já tem... É a máquina criando a imagem a partir de um texto, a partir de uma voz. Então, a gente começa a ter aí o uso de casos que não tem, novamente, né? Não tem limite. Então, a gente pode trabalhar lá na criação de marcas, produtização, e-commerce, conteúdos personalizados, a parte de desenvolvimento aí da área de descobrimento de novas medicações. Hoje você ter uma inteligência artificial que é capaz de ler e entender um banco de dados de informações de um domínio específico, quantas consultas de papers, livros, publicações que uma inteligência artificial pode buscar na hora que você está pesquisando o desenvolvimento de um novo medicamento, como que ela cruza essa informação. Enfim, é realmente um nível de capacidade aí computacional de software e hardware combinado que a gente não imagina. E se a gente pensar, né, nas oportunidades que a gente pode colocar na indústria, a gente já tem dados que comprovam que é um caminho sem volta e que a oportunidade é gigantesca. Aqui eu tenho 8 exemplos aí de algumas situações da indústria, e esses são dados que já acontecem hoje. Ou seja, eu consigo trabalhar ou evitar mais de 1,2 bilhões de fraudes eletrônicas por dia em dólares, crédito. Mais de 500 milhões de calls, de call center por dia. Hoje já tem mais de 3 bilhões de reuniões, de transcrição de reuniões por dia. Já existem mais de 1 bilhão de câmeras instaladas no mundo aí que a gente pode fazer ou conectar e trabalhar com cidades inteligentes. Mais de 10 milhões de imagens médicas são escaneadas ou geradas por dia. Ou seja, o dado, a informação para a gente trabalhar isso já está aí. Mas que está numa escala brutal, que se a gente não tiver aí as ferramentas corretas, o conhecimento correto para desenvolver em cima delas, a gente vai, às vezes, ficar patinando aí e não conseguir mover da forma que a gente consegue, que a gente precisa, na verdade. Né? Então, a demanda já está aí. A forma com que a gente vai trabalhar e quão rápido a gente consegue entregar isso é um desafio que a indústria tem que estar atenta. E aí tem um segundo ponto da inteligência artificial que às vezes o pessoal esquece, né? A gente aqui tem NVIDIA não, porque a gente está bem envolvido nessas histórias, mas não adianta nada eu ter um super algoritmo, conseguir fazer um projeto enorme, fantástico, mas depois, na hora que eu vou colocar em produção, ele não escala. Né? O custo para eu desenvolver isso não vai se pagar. Então, colocar em produção, ou seja, colocar ele para funcionar, também é um desafio muito grande. Né, que é o desafio da inferência da inteligência artificial, que não é mais na produção, na construção dos algoritmos, é na hora que eu ponho ele para trabalhar. Se eu não fizer isso, ou pensar no projeto de forma que ele escale, eu também vou ter problemas. Ou se eu tiver um problema que ele é muito escalável, eu não estiver preparado para isso, eu também vou ter um desafio incrível. Tá? Então, a gente também olha e pensa na parte da inferência, porque as tecnologias que vocês vão trabalhar, ou as tecnologias que o mercado trabalha, também são distintas, existe muita integração, né? Tem um desafio enorme aí na parte de que a gente chama de Deep Ops ou ML Ops, que como que eu coloco isso para trabalhar, como eu ponho esses modelos, né, de forma organizada, da forma correta. Imagina você tem uma frota de robôs autônomos, você precisa fazer um update porque você melhorou o seu algoritmo aí de segurança.
Como que eu faço isso? Jogo todo mundo, tem que parar todo mundo, estacionar eles, colocar numa rede, fazer o deploy disso. Como que eu gerencio essa frota autônoma? Um baita desafio. Já fiz um super algoritmo aqui para o meu call center, que eu vou transcrever todas as minhas ligações e fazer uma análise de sentimento para ver como que os meus usuários se comportaram, meus clientes se comportaram hoje, se eu tive algum problema, se eu estou perdendo o cliente, quantidade de dados que eu preciso processar e colocar isso em tempo real na mão das equipes de qualidade, das equipes de marketing. Não posso levar 3, 4 meses hoje para tomar uma decisão ou para ter pelo menos um diagnóstico de uma informação de um call center para depois tomar a decisão. Produção industrial, antigamente a gente fazia por amostragem o controle de qualidade. Hoje, com visão computacional, você pode ter 100% do que você fabrica sendo vistoriado, sendo validado. Poxa, mas quanto tempo eu vou levar para fazer isso? Qual a tecnologia que eu preciso para fazer isso? Eu não posso ter um data center do lado da linha de produção para identificar um produto, uma falha num produto, né, ou numa etapa da produção fabril. Então, são tecnologias que a gente, se não tomar um cuidado, às vezes a gente tem um super algoritmo lá, mas a gente depois não consegue fazer o deploy na plataforma correta. Tem clientes que uma vez tentaram fazer um projeto que era fantástico, só que ele tinha que fazer um stream de vídeo para a nuvem, para processar lá na nuvem, numa conexão 3G. Quanto tempo demorava para dar a resposta? Uns 15 minutos. O cliente queria morrer, falou, não, preciso disso em tempo real. Então você tinha que processar no Edge, fazer o pré-processamento no Edge, e na nuvem guardar, mandar só algumas informações, de repente alguns frames, algumas informações de validação de uma compra ou de uma imagem, para guardar lá e ter uma contraprova, ou para ser analisado posteriormente. Mas a transação tinha que acontecer ali em tempo real, o processamento da imagem tinha que acontecer na ponta. Então, tem algumas formas de implementar as tecnologias que também precisam ser pensadas e, às vezes, o pessoal esquece. Aí, como está ficando cada vez maior, cada vez mais complexo, a infraestrutura, né, o que você precisa para fazer isso acontecer, age da mesma forma. Então, esse hoje é mais ou menos o cenário aí que a gente vê de coisas que estão acontecendo hoje e qual caminho está levando isso para a inteligência artificial. E se eu colocar uma pitadinha aí de pimenta na brincadeira, né? Ainda mais aí na Bahia, terra boa aí de comida excelente, colocar uma pimentinha aí e tratar do metaverso com inteligência artificial. Como que isso vai se fundir, né? Como que isso vai juntar? A NVIDIA tem uma plataforma de desenvolvimento, o NVIDIA Omniverse, mais uma vez fazendo aí a super propaganda, o Senai Cimatec já usa, uma pesquisadora aí, Holanda, fazendo um trabalho incrível com a Ford, já publicando aí, fazendo coisas incríveis, usando esse tipo de tecnologia. Então, o Senai sempre na ponta aí da aplicação. E eu vou tentar contar um pouquinho desse contexto, desses universos digitais, como que a NVIDIA enxerga isso e como a inteligência artificial vai entrar nessa brincadeira, né? Que aí que você vai começar a juntar tecnologias que aí realmente vai transformar toda a indústria, vai transformar o nosso processo produtivo, vai ter uma transformação aí gigantesca. Primeiro, vamos colocar aqui algumas regrinhas e definições para a gente ter o mesmo entendimento do que eu vou falar daqui para frente. Então, a primeira é falar do metaverso em si. Como é algo muito novo, algo que está sendo construído, desenvolvido, tem muita coisa, né, que a gente acaba imaginando ou aplicando que precisa ter aí um conhecimento único, né? Então, primeiro ponto importante, né, que o metaverso ele é um conceito, ele não é um lugar específico, não é algo que, né, um único lugar que a gente vai entrar e vai estar lá, não, ele é um conceito. E qual conceito? Ele é um conceito que é de uma rede ou redes interconectadas virtuais que elas podem ser acessadas de forma direta, online o tempo todo, elas podem se falar entre si, elas podem estar independentes, né? Então, eles são universos mesmo. E aí, para a gente simplificar, né, tentar fazer uma coisa bem mais simples, imagina que ele é uma camada 3D da internet. Então, a gente usa hoje a internet 2D, e eu tenho a internet pública, eu posso entrar em qualquer site, um site público, acessar, é um universo digital 2D. Se eu transformar aquele universo digital 2D em 3D, ele pode ser um metaverso daquele local. Eu não tenho uma intranet na minha empresa, numa faculdade, num centro de pesquisa, numa corporação, você tem a rede privada com o seu conteúdo privado, certo?
Imagina que você construir esse conteúdo privado, se fizer sentido, em 3D. Você tem o seu metaverso privado. E se uma empresa criar a fábrica dela? Ela tem um metaverso industrial, ela tem a fábrica dela num ambiente digital, de simulação, que ela pode fazer qualquer coisa, mas é dela, ninguém tem acesso àquilo. Então você percebe que são elementos, assim, os conceitos é a mesma coisa do que a gente tem hoje. Outro ponto importante, ninguém controla o metaverso. Cada um pode criar o seu, com propósitos distintos, com objetivos distintos. Isso é muito importante a gente colocar, porque às vezes o pessoal... Primeira coisa que vem na cabeça quando fala de metaverso, puxa, um avatarzinho num ambientezinho, o pessoal interagindo, às vezes comprando coisinhas NFTs, uma marca expondo no ambiente. Isso sim, é um metaverso comercial para a área de varejo, para a área de consumer. Posso expor minha marca, eu posso ter minha loja virtual lá, show de bola. Mas eu posso ter o meu ambiente, por exemplo, acadêmico de metaverso, que eu posso fazer imersão, uma aula de medicina e ter um corpo humano 3D, explorar com realidade virtual, com realidade aumentada. Metaverso. Eu posso ter uma fábrica, uma área de design, uma área de engenharia, trabalhando no design, no conceito de um produto, até a produção dentro de um ambiente controlado, com imersão, sem imersão. Metaverso. Né? Parte importantíssima. Está under construction, está construindo ainda. Está faltando gente já no mercado que conheça das ferramentas, que saiba trabalhar com o mundo 3D, ou que você possa migrar de 2D para 3D, trabalhar isso no segmento corporativo. Então, olha aí, oportunidade aí de quem estiver buscando carreira, capacitação, tá bombando aí, já está faltando gente no mercado para trabalhar isso. A forma que eu vou consumir também é outro negócio muito importante. Ontem tive a oportunidade de participar num evento aqui com a Abimac, o pessoal da Siemens, e o professor Silvio Meira aí do César, lá aí, parceiro também de Recife, né, fundador do Porto Digital, figura fantástica, fez uma definição incrível. Poxa, é muito bonito, né? O metaverso, você com óculos de meio quilo na cabeça, andando para cima e para baixo, ou dentro de casa, não vai rolar, né? Tem que ser diferente o negócio. Então, a forma com que você vai consumir, o dispositivo, ele é o mais variado possível. Pode ser no seu próprio notebook, pode ser no seu celular, pode ser sim um óculos de realidade virtual aumentada, num ambiente que faça sentido, então, ou num óculos, né, de realidade mista. Tudo isso, a forma com que você vai consumir, ele é independente, e tem que ser independente, né? E aí, por fim, a última parte aqui, que é a mais crítica, né? Interoperabilidade. Como ele é aberto, é importante que em algum momento as coisas se conversem, né? Que você possa aí usar assets de um lado para o outro, que você possa otimizar a troca de informação e a conexão entre esses universos. Tá? E dentro desses conceitos, um dos trabalhos que a NVIDIA acredita, e algo que possa ter aí um impacto muito grande na forma com que a gente trabalhe, e aí já levando aí não para o mundo varejo, né, do mundo aí game da vida, levando assim para o mundo corporativo, para o mundo industrial, é trabalhar o conceito de digital twins no metaverso. Então isso daí acaba levando a junção de duas tecnologias de inteligência artificial, e aí no meu caso aqui o Omniverse, né, que são as ferramentas de construção desses ambientes, a trabalharem de forma conjunta, onde eu vou ter lá IoT, inteligência artificial, 3D, realidade aumentada, realidade virtual, robóticas, tudo cruzando aqui, ó, uma informação com outra para criar ambientes 3D realistas, onde eu possa simular qualquer coisa, onde eu possa validar qualquer situação. Então, é um conceito complexo, não é algo simples, mas passa muito de você poder juntar informações de diversos softwares, né? O conceito, né, que a NVIDIA coloca aí para a construção do metaverso é que você continue usando a sua ferramenta que você está acostumado a trabalhar. Puxa, aqui a gente usa a turma da Autodesk, aqui eu uso da SOA, eu tenho CATIA, não, eu tenho 3D Max, eu uso Maya, eu uso o Unreal na parte de games, eu uso Unity. Como eu coloco toda essa turma para falar? E se eu colocar a iluminação em tempo real para fazer imagens realistas? E se eu colocar inteligência artificial
para acelerar alguns processos de integração, para acelerar o entendimento de algumas situações. E se eu tiver o controle total dos materiais que são aplicados lá, se é ferro, se é alumínio, se é madeira, e se eu adicionar física nessa equação? Eu vou ter um nível de realismo que a gente jamais teve acesso aí na história. E colocando isso, a gente cria alguns padrões de comunicação entre esses softwares. Esse é um trabalho que a NVIDIA vem fazendo, justamente para que vocês possam continuar trabalhando com as mesmas ferramentas, mas de forma integrada, de forma colaborativa, onde os processos de simulação de um digital twin deixa de ser serial, ou seja, desde a forma com que eu vou construir, desenvolver a solução, e eu poder trabalhar isso de forma paralela. Eu pôr várias pessoas acessando o mesmo conteúdo, o mesmo material, de forma 3D em tempo real. Uma analogia que eu vi outro dia achei fantástica. Eu falei assim, quem, né, já trabalhou num Office 365 ou no Google lá, que você tem a planilha compartilhada, e quando você pode ver uma pessoa está fazendo uma alteração numa linha, outro está fazendo em outra, no mesmo arquivo. Pô, isso é banal para a gente. Imagina você fazer isso num ambiente 3D, no desenvolvimento de um projeto de uma planta fabril, no desenvolvimento da embalagem de um produto que depois vai chegar ao mercado e eu estou trabalhando a logística. Imagina você fazer isso em tempo real, em 3D. O desafio é enorme. E é nesse daí que a gente se propõe, de alguma forma, ajudar. Já tem coisa acontecendo, né? Então, são conceitos que, obviamente, são aplicados, mas já tem empresa colocando isso para funcionar. Então, eu vou passar, se der tempo ainda, dá tempo a contar um pouquinho do case da BMW, que fez uma fábrica 100% digital. Então, ele tem uma planta lá totalmente digitalizada, onde ele consegue simular qualquer processo dentro da fábrica. O pessoal da Lockheed Martin, lá nos Estados Unidos, simulando incêndio florestal. Começa um foco de incêndio numa área, eles colocam lá dentro dos modelos, com inteligência artificial, a parte de clima, vento, vegetação, relevo, para te dar uma predição da onde o fogo pode ir. E aí eu começo a fazer o combate na área mais crítica, ou começar por um outro lado, que eu sei que a tendência daquele fogo se propagar é maior. Essa aqui, para pegar o gancho aqui do Alexandre da Ford, carros autônomos. A NVIDIA tinha uma pequena frota de 8 veículos aí, que ficava andando lá na região de Santa Clara, coletando informação para treinar os algoritmos, que depois iam ser validados dentro do data center, toda a parte de label, enfim. Fazia todo o trabalho natural aí da criação de um algoritmo de inteligência artificial, colocava no carro de novo, punha o carro para andar, via o resultado, voltava, era, né, aquele trabalho cíclico constante. Acho que a gente desligou dos 8, 7 carros já não estão mais rodando na rua. Eu faço hoje tudo isso no simulador. Eu crio o Digital Twin, eu ponho lá a cidade, o carro para rodar, com todos os sensores, radar, lidar, câmera. Na mesma estrada eu falo assim, não, agora você muda, tá chovendo, põe neve, vê o que acontece. Muda a posição do sol. Coloca um avatarzinho na frente do carro para ver se ele para. Tudo em mundo simulado. Eu posso rodar o carro 24 horas por dia, 7 dias por semana. E ele não precisa rodar na velocidade que a gente está acostumado do vida real. Na simulação eu posso acelerar essa quilometragem dele de uma forma infinita. Quanto tempo eu vou levar para otimizar meu algoritmo? A velocidade de melhoria é exponencial. Então, algumas coisas que a gente imaginava, puxa, eu vou ter que ter tantos carros na rua coletando imagem para melhorar e treinar. Agora você faz isso num simulador, no Digital Twin, numa cidade virtual. O tempo de aceleração para melhorar isso é gigantesco. A Ericsson fez um caso super legal também, que ela estava simulando a cobertura 5G no dispositivo móvel. Como que ela fazia antes? Posiciona a antena, põe para funcionar, obviamente tinham todos os cálculos prévios, mas chegava uma hora que você tinha que fazer isso na prática, pôr o carrinho na rua e ver como é que estava o sinal. Área de sombra, reflexão, interferência. Hoje você consegue simular. Você pega lá a informação exata, você cria uma réplica digital do prédio, você sabe o material que está ali, você coloca física, você coloca materiais, você sabe como aquela onda vai se propagar e simula.
Depois vai para a rua só para validar. Fala assim, olha, nessa antena eu tenho que mudar a posição, eu tenho que mudar a potência da onda. Você vai fazendo esses ajustes, primeiro no mundo virtual e depois no real você só valida. E uma que eu acho fantástica, que é uma combinação, novamente, da inteligência artificial com esse mundo virtual, geração de imagens sintéticas, de informações sintéticas, de dados sintéticos, para você trabalhar e criar algoritmos de inteligência artificial sem a necessidade de estar em campo produzindo isso. Puxa, eu estou fazendo aqui um estudo de detecção de falha na produção de pneus. Qual o tamanho do seu dataset para cá? Eu tenho 500 imagens de pneus. Puxa, para ficar legal ia precisar de 50 mil. Puxa, gerar 50 imagens na mão, na linha de produção, você vai levar um tempinho. Põe aqui no Omniverse Replicator, que é a nossa ferramenta, imagem sintética, pega a imagem que você quer e fala para a máquina, gera para mim 50 mil imagens. Se tiver um bom poder computacional, em alguns minutos você tem o seu dataset pronto. Então, é uma combinação tecnológica muito interessante. Então, eu não vou entrar no detalhe aqui, porque a gente também fica muito em cima do tempo, mas o conceito importante é que toda essa parte de inteligência artificial e digital twin é um processo cíclico, né? Ou seja, que a gente vai ter lá a parte física, a gente vai transformar isso para o mundo digital, vai criar os modelos de IA com dados sintéticos, com dados reais, combinar isso e jogar esse dado de novo para o mundo físico, coletar informação do que está acontecendo, se validou. Então, essa retroalimentação do digital twin é o que vai permitir a gente evoluir. Então, você vai ver que é algo cíclico aí que a gente vai sempre trabalhar de forma combinada, tá? Para finalizar aqui, mostrar alguns cases, esse é o caso que a gente fez com a BMW. A gente criou a fábrica dela 100% digital, utilizando plantas que estavam em AutoCAD, usando softwares que estavam aí de processos da Siemens, tudo que estava fazendo na parte de engenharia, parte de logística interna da fábrica, e depois como que você faz a visualização desse ambiente. Deixa eu mudar aqui minha telinha, vamos ver se eu consigo, se eu estou bom aqui no controle. Acho que estou. Vou pôr um videozinho, tudo que vocês estão vendo aqui nesse vídeo, todas as imagens são digitais, tá? Não existe uma imagem que não seja digital. Então, essa aqui é a carinha da fábrica que foi lá produzida, tá? Então, é uma fábrica de vários tipos de veículos da BMW na Alemanha, e a ideia era justamente que eles pudessem simular toda a parte fabril, desde ergonomia de funcionário, transporte de cargas com empilhadeiras autônomas, tudo isso num ambiente digital, para que ele pudesse customizar ao máximo. Aqui eu tenho 2 engenheiros do lado esquerdo trabalhando no carro e um terceiro visualizando. Nuvem de pontos. O cara capturou isso com uma câmera e a partir dessa nuvem de pontos gerou essa imagem. A velocidade que você conseguiu acelerar esse processo usando o Omniverse foi incrível. Tá? A ergonomia. Tem lá uma pessoa aí aplicando realidade aumentada, realidade virtual. A pessoa com óculos vai falar assim, olha, eu estou na minha linha de produção, eu estou mexendo aqui, eu vou pegar um produto que tem que estar nessa posição aqui, ele está apontando com a mão esquerda aqui, e depois eu vou levar ele para o carro. Aí vem um segundo funcionário que está em outro ambiente, visualizando digital, e fala assim, então eu vou pôr o carrinho com a peça aqui para você, tá bom? Eu falo assim, a posição tá boa, mas está muito baixo. Eu estou me abaixando muito para pegar essa peça. Eu vou repetir essa tarefa várias vezes por dia. Então o carrinho tem que estar pelo menos uns 40 centímetros para cima. Aí a outra pessoa vai lá e vai subindo o carrinho. Tá bom aí para você? Puxa, aí ficou perfeito. Eu vou pegar a peça e vou encaixar. Na hora que ele faz o setup da fábrica, ele já simulou esse processo. E ele põe a pessoinha lá, ele cria o digital avatar, fazendo lá a simulação do processo. Quantas vezes ela repete essa operação? Quanto tempo ela vai levar para fazer isso? Qual o controle? O que isso pode impactar no meu funcionário? Essa imagem, às vezes, eu até me confundo se é real ou digital. Ela é digital, tá? Tem as pessoas simulando o processo fabril do que eles estão fazendo. E tudo começou, no projeto inicial, era empilhadeira autônoma. Como que eu melhorava a movimentação dos meus materiais dentro da fábrica para a minha linha de produção. Esse foi o pontapé inicial que depois virou a fábrica digital. Então, pegava o robozinho, como que eu treino o robozinho,
a rota desse robô, que produtos que ele tem que levar para lá, gerar imagem sintética. Eu posso simular qualquer situação, qualquer tipo de pallet, ver se ele carrega, se ele tem peso, se ele não tem, o que cabe, o que não cabe. Tudo isso de forma digital. E depois eu vou juntando os elementos. Aí eu ponho o carrinho para andar no mundo digital e vou lá, mudo um negócio, mudo outro, põe uma pessoa na frente. Iluminação é fundamental. Pronto, virou balada aqui. Parou de andar o robozinho. Não, eu estou simulando aí diversos cenários para ter certeza que o meu algoritmo de inteligência artificial é capaz de entender essas diversas situações. Eu posso atualizar as rotas, o tipo de caminho que ele tem que fazer, quais produtos que ele tem que buscar, tempo real. A parte de robótica, a mesma coisa. Como que eu ensino um robô dentro de um simulador e depois eu faço o deploy dele para fazer a nova atualização e o novo caminho. Então você percebe que eles vão combinando tecnologias aí de criação, visualização e inteligência artificial. Então, assim, realmente leva para a gente aí um cenário bem, bem promissor do que vai acontecer em breve, tá? E o que é legal, deixa eu voltar aqui para a apresentação, passei muito rápido, é que isso não fica só na indústria automotiva, né? Então, tem um caso aqui com a Siemens Energy, que simulando aí toda a parte de movimentação de fluidos, usando, lembra que eu mostrei no primeiro slide, o NVIDIA Módulos, ele faz lá toda a parte física, para pegar no gerador, ver como que os fluidos estão se movimentando, qual o calor, corrosão, dentro da parte industrial. PepsiCo, mesma situação, criou um case super legal com a gente, de simular a linha de produção de bebidas, de chegar num nível que o cara fala assim, quanto que eu posso acelerar essa minha esteira sem danificar a qualidade da caixa, aumentar a pressão da garrafa. Eles fazem isso tudo no simulador para otimizar a linha de produção e na hora que ele coloca, ele já tem tudo isso, ele sabe o que vai acontecer e consegue acelerar todo esse processo, melhorando o fluxo de produtos, melhorando a entrega e gerando mais receita. Ele fala assim, pô, Marcelo, mas esse ecossistema é complexo, está distante. Cara, já tem bastante gente trabalhando com isso. Do lado esquerdo aqui são os parceiros de software da NVIDIA, que já estão embarcados nessa jornada, levando aí soluções de software para dentro aí do universo digital, e aqui algumas empresas que já estão implementando essas tecnologias, que já estão colocando para funcionar. Então, assim, é a convergência, né? É muita coisa que vai acontecer, que a gente imagina que vai demorar para acontecer, mas já é realidade, tá bom? Estou em cima da hora, 37 minutos de apresentação. Era isso que eu tinha para contar.